livro de Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, e o seu versículo de número 1. Jeremias, Aleluia! capítulo de número 18, e o verso de número 1. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Vamos tomar o vosso assento. Quero aqui fazer os meus agradecimentos. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele me concede de estar na sua casa, de estar na sua presença. Estou muito feliz. Deus tem feito milagres sobre as nossas vidas. Cada dia que nós vivemos, cada dia que passamos, nós contemplamos o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Quero agradecer ao nosso pastor regional, o pastor Lucas Quintino, pela oportunidade a qual foi me dada e pela confiança a qual foi me otorgada. Eu sei a responsabilidade que é para ministrar os domingos, ou seja, a responsabilidade que é para ministrar para as meninas dos olhos de Deus. É algo muito sensível. Você pode ver que os nossos olhos é uma das partes do nosso corpo que é mais sensível. Então, Deus, Ele tem esse carinho para com o seu povo. E eu entendo que o nosso pastor também tem esse carinho para a igreja aqui de Irecê. Amém? Meus queridos, louvamos a Deus também por esse projeto, Esperança no Sertão, projeto lindo, que Deus possa abençoar toda a comitiva que está na direção desse projeto, um projeto que precisa, um projeto que veio para fazer a diferença, porque as obras sociais têm sumido das igrejas cristãs em pleno século XXI. Mas eu louvo a Deus que o nosso pastor, que a nossa igreja tem esse amor pelo ser humano e tem desenvolvido esse papel que é a obra social. Amém? Queridos, nós estamos subordinados no tema, e um tema que fala o vaso nas mãos do oleiro. Nós estamos em uma campanha a qual estará falando sobre o vaso nas mãos do oleiro. E Deus me conduziu a uma palavra, Deus me conduziu que eu viesse trazer algo ao coração da amada igreja. Eu quero crer que se nós abrirmos o coração para o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, nós não iremos sair daqui da mesma forma que nós adentremos. Se nós se doarmos para o Espírito Santo de Deus falar no profundo do nosso coração, Ele tem poder de realizar coisas grandes. Eu costumo dizer que o nosso Deus, Ele não invade território de ninguém. Quem invade território é o nosso adversário. O nosso Deus, Ele só entra onde é chamado. E se nesta noite você chamar pelo Espírito Santo de Deus, se nesta noite você chamar pelo nome de um Deus que tudo pode, pelo nome de um Deus que tudo vê, é Ele que tem poder de sarar todas as feridas. É Ele que tem poder de mudar o quadro da tua história. É Ele que tem poder de mudar o contexto da tua história. É Ele que tem poder de fazer a tristeza, aleluia, saltar de alegria. É Ele que tem poder, aleluia, de curar o sedento. É Ele que tem poder para libertar o oprimido. É Ele que tem poder, aleluia, de curar o cego. É Ele que tem poder de abrir porta onde não tem porta. É Ele que tem poder de curar coração
coração ferido. E se nesta noite você der lugar para o Espírito Santo de Deus realizar essas obras sobre a sua vida, eu quero crer que as águas serão movidas ao teu favor. Eu quero crer que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós adentremos, porque eu creio no poder do eterno. Eu creio que Deus fez milagre no presente, no passado, mas Ele continua fazendo milagre no presente. Eu creio que Deus abriu o mar vermelho no passado, mas Ele tem poder de abrir porta ao teu favor para te ver você feliz. Eu creio que o meu Deus, aleluia, Ele continua realizando milagre. Quantos nesta noite crê que Deus tem poder de fazer milagre? Então, se você crê e acredita que Deus tem poder de fazer milagre, creia que hoje você sairá daqui com o seu milagre em suas mãos. O vaso nas mãos do oleiro. Queridos, quando nós falamos de vaso nas mãos de oleiro, o texto bíblico que nos chama mais atenção é o texto a qual está fresco em Jeremias, capítulo de número 18, e o seu versículo de número 1. A Bíblia vai nos narrar uma história muito linda, uma história bastante conhecida, uma história a qual nós aprendemos no cotidiano, a qual quando nós lemos esse texto. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias desde a sua mocidade. A Bíblia diz que quando Deus chama Jeremias, Jeremias ainda se sentia uma criança. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias e Jeremias fala: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Mas a Bíblia diz que Jeremias então se posiciona e se coloca à disposição ao reino. Ele se dispõe a fazer aquilo a qual Deus vos tinha outorgado. E a Bíblia Sagrada diz que Jeremias, ele começa a fazer aquilo a qual Deus tinha mandado e começa a pregoar o Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia diz que o povo estava se corrompendo. A Bíblia diz que a nação estava com um coração duro diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer que Judá estava fazendo tudo aquilo que desagradava ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que Israel estava desviando dos princípios da palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, uma certa feita, a Bíblia vai nos narrar e vai dizer que então Deus fala com o profeta Jeremias. A Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus fala ao coração do profeta Jeremias. E quando Deus fala, a palavra de Deus fala ao coração do profeta Jeremias, a Bíblia diz que Deus então ordena duas ordens na vida do profeta Jeremias. E a Bíblia diz que quando Deus fala com o profeta Jeremias, Deus então ordena ao profeta Jeremias, e quando ele ordena para o profeta Jeremias, ele ordena que o profeta Jeremias viesse se levantar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, e o seu versículo de número 1, a Bíblia vai nos narrar e vai nos dizer que então Deus manda Jeremias se levantar. Meus queridos, quando Deus manda Jeremias se levantar, Deus estava dizendo para Jeremias: se posiciona, Jeremias, que eu quero falar contigo. Deus estava dizendo: Jeremias, tem uma atitude, Jeremias, se levanta, se coloca de pé, que eu tenho algo a tratar contigo. Ei, meus queridos, em pleno século 21, Deus está querendo falar com a igreja, mas a igreja precisa
se levantar, porque quando a igreja se levantar, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai bradar do alto céu e vai falar com a igreja. Mas eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja de pé, eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja, aleluia, que tem obedecido às ordenâncias de Deus. E a Bíblia diz que então Jeremias então se levanta e se coloca de pé e tem atitude e começa então a fazer as coisas corretamente. O que nós estamos precisando é se levantar e começar a fazer as coisas corretamente, porque soldado não tem como ele lutar deitado, soldado não tem como ele batalhar com os braços cruzados. Quando um soldado vai para a guerra, ele precisa se posicionar e se colocar de pé. E o que eu quero dizer nesta noite ao coração da igreja: se você colocar de pé para batalhar, se você se colocar de pé, aleluia, para ouvir a voz do Eterno, você irá ser vencedor, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele só fala com homens e mulheres que esteja posicionado, Ele só fala com homem e mulher que esteja de pé. E eu creio que aqui nesta noite tem um batalhão que está de pé e nós iremos vencer esta batalha. A segunda ordem de Deus sobre a vida de Jeremias é: desce, Jeremias. A Bíblia diz que Deus disse para Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro. Em pleno século 21, nós entendemos que é muito difícil descer. Em pleno século 21, nós entendemos que na mentalidade do ser humano, nós só queremos subir. Em pleno século 21, nós entendemos que o ser humano, seja qual for a área que ele esteja vivendo, a mentalidade dele é subir. Mas quando nós analisamos que quando um construtor, ele vai fazer um prédio, não tem possibilidade alguma dele fazer o prédio de cima para baixo, mas para que ele possa crescer, o prédio para cima, o edifício para cima, ele precisa primeiramente descer. O que eu quero dizer é que nesta noite, se nós descermos na casa do oleiro, nós iremos contemplar a nossa, ou seja, se nós descermos na casa do oleiro, nós iremos contemplar a grandeza do oleiro. Ei, meus queridos, nesses dias a minha irmã comprou um lote, um terreno, e está querendo construir, e eu tive a iniciativa de começar ali, levantar, cavar o alicerce, e eu fui nos primeiros dias, e quando eu começo ali, aleluia, executar esta obra, eu queria fazer tudo, queria cavar os buracos, tudo de uma vez, e eu comecei a me cansar, porque eu não tinha agilidade, eu não tinha experiência nessa área. Eu fiquei uns 15 dias sem ir lá no lote, e depois eu estava analisando e procurando uma pessoa para fazer esse serviço, mas o preço que ele me procurou, o preço que ele queria que eu pagasse, era um preço muito alto. Eu disse, então eu vou arregaçar as mangas e vou cavar os buracos. Eu comecei então a cavar os buracos, então estou começando a ter vitória. Da mesma forma, quando foi para me erguer a minha casa, passemos mais de 3 semanas cavando os buracos, aleluia, mais de 4 pessoas, e ali cansado, querendo correr daquela tarefa, mas quando nós então afundemos para baixo e que começamos a levantar a casa, eu comecei a me orgulhar, eu comecei a contemplar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, e eu comecei a analisar esta parábola do livro de Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 1 a seguir. E se você quer ser alguém na vida, você precisa descer na casa do oleiro. Sabe por quê? Porque é na casa do oleiro aonde Deus trabalha na vida do ser humano. É na casa do oleiro
aonde Deus moda o ser humano. Ei, você precisa vir para a casa do Senhor, porque o templo é a casa do oleiro, e na casa do oleiro é onde ele quebra nariz empinado. Na casa do oleiro é onde ele, aleluia, ele molda o cristão. Na casa do oleiro é onde ele molda aquele homem que roubava no passado e vem com aquela vida imunda para dentro da casa do Senhor, e ele começa a moldar. O oleiro começa a colocar, aleluia, ele começa a moldar o vaso, e o vaso que ninguém dava nada, o vaso que ninguém acreditava, o vaso que o mundo jogava no mato, o vaso que era abandonado, o vaso que não tinha um valor no meio da sociedade. O Deus Todo-Poderoso traz ele para dentro da casa do oleiro, e ele coloca em um lugar de destaque e faz de uma pessoa, aleluia, vitoriosa. Ei, você precisa se doar para entrar na casa do oleiro, mas tem muitas pessoas que não têm, aleluia, essa humildade de descer na casa do oleiro. Mas quando nós descemos na casa do oleiro, nós precisamos ter a humildade de ouvir a voz do oleiro. Não só basta estar na casa do oleiro, mas é preciso você se doar e entender o que o oleiro tem a falar ao teu coração. Não adianta você vir para a casa do Deus Todo-Poderoso, mas você não deixar o oleiro